Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã deste domingão, com muita coisa boa, trazendo aqui para vocês sobre o nosso amigaço, nosso amigão queridão, que está sempre aí lado a lado, juntinho com a gente, todos os dias, a todo momento. A gente está sempre focado nas informações do nosso amigão queridão, e eu vou trazer coisa boa para você, torcedor rubro-negro, nesse exato momento. O Flamengo está montando uma Uruflá. É isso mesmo. O Flamengo pode ter 5 jogadores da seleção do Uruguai no nosso mais querido Brasil. Situação envolvendo o meio-campista Nicolás de la Cruz, que eu vou trazer todos os detalhes para você. Matias Vina também é outro jogador uruguai. Bruno Mendes. E a gente já tem uma Arrascaeta e temos aí também a situação envolvendo o lateral direito Guilherme Varela. Vamos falar sobre a situação envolvendo o Léo Ortiz. Segundo Mauro César Pereira, a chegada de Léo Ortiz no Flamengo pode barrar a titularidade de Fabrício Bruno no nosso Megão queridão. Será que isso pode acontecer? Vou falar sobre isso, vou falar sobre Gustavo Scarpa, novo alvo do Flamengo, que inclusive o clube inglês, o Nottingham Forest da Inglaterra, já definiu o valor para vender o jogador ao mais querido do Brasil. Vou trazer todos os detalhes, vou falar sobre Jefferson Soteldo, meus amigos, que é o seguinte, hein? O Santos está negociando o Soteldo com o Grêmio de uma forma facilitada. Olha só, hein? Será que era um bom nome para o Flamengo realmente trazer para a Gávea? Ou o Flamengo não precisa de um ponta esquerda? A gente vai tratar sobre esse assunto porque é um jogador importante, jogador de velocidade, que eu acredito que agregaria muito nesse elenco do Flamengo, que o Flamengo está montando para 2024. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo trazendo uma informação importante aqui, em relação, né, ao volante Daniel Cabral, do nosso Megão queridão. Isso porque o Volta Redonda estava negociando a contratação do jogador junto ao mais querido Brasil, mas a informação trazida aqui diretamente do jornalista Paparazzo Rubro-Negro é que o Volta Redonda desistiu da contratação do volante Daniel Cabral do Flamengo. As questões físicas fizeram com que o clube da Cidade de Aço desistisse de tentar contratar o atleta rubro-negro. Daniel Cabral sofreu uma grave lesão em outubro do ano passado, rompendo os ligamentos do joelho direito. O jogador já operou o local, mas ainda não começou o trabalho de transição. Isto teria feito o Volta Redonda a desistir do negócio. Inicialmente, o atleta possuía uma estimativa de 8 meses para retorno aos gramados, porém, já se passaram 14 meses e até o momento não há um sinal de retorno do jovem volante. Daniel Cabral tem contrato com o Flamengo até o final de 2025. A lesão do atleta ocorreu no duelo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro no dia 15 de outubro de 2022. Na ocasião, Daniel Cabral entrou em campo aos 42 minutos do segundo tempo e se lesionou aos 47 minutos. Tá aí, né? O Volta Redonda vinha negociando com o Flamengo, mas devido aí o jogador não está 100% recuperado, o clube da Cidade de Aço, que é o Volta Redonda, desistiu de contratar o Daniel Cabral para reforçar a equipe em 2024. Vamos torcer para que realmente aí aconteça, né, o mais rápido possível a recuperação do Daniel Cabral e ele possa aí realmente, né, voltar aos gramados, porque já se passaram mais de um ano e 2 meses aí e ainda não há nem sinal de retorno do nosso jovem Daniel Cabral para os gramados, beleza? Bom, deixa eu falar aqui sobre a situação envolvendo, rapaz, chegada de Léo Ortiz do nosso Megão queridão. Segundo o jornalista Mauro César Pereira, a chegada de Léo Ortiz pode, inclusive, barrar a titularidade do zagueiro Fabrício Bruno, que hoje é titular absoluto no nosso Megão queridão. Isso com o interesse do Flamengo em Léo Ortiz, o jornalista Mauro César Pereira comentou na S1 Live sobre a possibilidade de Fabrício Bruno deixar de ser titular caso o zagueiro do Bragantino se transfira ao Flamengo. Ele falou o seguinte: Fabrício Bruno é um bom zagueiro, tem 2 virtudes, mas não estamos falando de um jogador incontestável. A chegada de Léo Ortiz, se for contratado, coloca em risco a própria posição dele. Troca um zagueiro rápido, de um passe não muito bom,
por um zagueiro que tem um passe mais qualificado. Disse o Mauro César Pereira, que ainda seguiu falando o seguinte: pode ter os dois disputando posição, formar o lado direito com ele, o Léo Pereira, que tem passe melhor que o Fabrício para sair jogando. Se a preocupação do Tite ter jogadores de qualidade na saída de bola, se o Léo for contratado, tem grandes chances de barrar o Fabrício Bruno, disse aí, né, o jornalista Mauro César Pereira. Será que realmente pode acontecer essa possibilidade de o Fabrício Bruno perder a titularidade com a chegada do zagueiro Léo Ortiz ao mais querido Brasil? Lembrando, né, que eu vou falar sobre a situação agora envolvendo De La Cruz e Léo Ortiz. Já que a gente falando sobre Léo Ortiz, o Bruno Spindel, antes de viajar para o Uruguai, aonde se reuniu com o Nicolás De La Cruz neste último sábado, é o seguinte: deixou tudo alinhado. E quando retornar ao Brasil, dificilmente o Léo Ortiz não assina com o Flamengo, tá, gente? Está muito bem encaminhado, o Flamengo já topa realmente pagar o valor pedido pelo Red Bull Bragantino, que é de 6,5 milhões de euros. O Flamengo agora negocia apenas a forma de pagamento, para daí então sacramentar de uma vez por todas a chegada do zagueiro Léo Ortiz. Mas será que essa chegada do Léo Ortiz realmente dificultaria, né, a sequência de titular de Fabrício Bruno no Flamengo? Lembrando que já jogaram juntos, pode aí inclusive jogar juntos, né? Vamos ver o que deve acontecer, mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se falando sobre Nicolás De La Cruz, gente, olha só, o Flamengo ainda não anunciou de forma oficial nenhuma contratação, mas o Flamengo vai anunciar em dose dupla tanto o Léo Ortiz como o Nicolás De La Cruz. Mais um passo importante foi dado e eu acredito que essa semana não passa. E eu estou confiante, pelas informações que recebi, que dessa semana não passa. Léo Ortiz e De La Cruz serão anunciados pelo mais querido do Brasil. O Flamengo já está convicto. O presidente do River Plate, mesmo aí tentando uma última cartada, não vai dar em nada. Inclusive já deixou claro, por gratificação, por gratidão a Nicolás De La Cruz, está inclinado a aceitar liberar o jogador, mesmo aí, né, contra a sua vontade, mas pelo que o Nicolás De La Cruz já fez no clube argentino, ele está aí realmente, né, disposto a liberar o Nicolás De La Cruz. E não tem para onde fugir, são 16 milhões de dólares que serão pagos à vista. Então assim não tem como resistir a nada, né? Vai pagar a multa, acabou. Nicolás De La Cruz é do Mengão Queridão e o Flamengo vai anunciar essa baita contratação, essas duas baitas contratações a qualquer momento. Espera só que eu vou trazendo aqui para vocês. Lembrando que o Flamengo pode montar aí uma Uruflá dentro do mais querido do Brasil. Mas como assim, Henrique? Uma Uruflá? Tem aí, né, a seleção, quase a metade da seleção uruguaia no nosso Mengão Queridão. Porque o Flamengo pode ter 5 atletas da seleção uruguaia no mais querido do Brasil: Giorgian de Arrascaeta, Guilherme Varela, Nicolás De La Cruz, Bruno Mendes e Matias Vina. Arrascaeta, Nicolás De La Cruz, 2 meios de campista, Guilherme Varela, lateral direito, que já está no nosso Mengão Queridão. Situação envolvendo o zagueiro Bruno Mendes, que está livre no mercado e tem acordo verbal com o Mengão Queridão neste momento. O jogador espera uma proposta da Europa. Se não acontecer nada da Europa vindo até o Bruno Mendes negocia com o Flamengo, vai fechar com o Flamengo, essa informação que temos. E a situação envolvendo o lateral esquerdo do Roma da Itália, que hoje está emprestado aí ao Sassuolo da Itália, que pertence a Roma, Matias Vina, uruguaio, lateral esquerdo, que já teve passagens pelo Palmeiras, inclusive é alvo do nosso Mengão Queridão. Sendo assim, o Flamengo pode ter 5 atletas da seleção do Uruguai, formando aí uma Uruflá, uma seleção Uruflá no nosso Mengão Queridão. O que vocês acham sobre esses nomes chegando no nosso mais querido Brasil? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, deixa eu falar aqui sobre a situação envolvendo Jefferson Soteldo, rapaz, porque o jogador já teve seu nome ventilado no Flamengo em algumas ocasiões. E com a situação do Santos agora, né, com o rebaixamento do Santos para jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada, o Santos vai começar a se desfazer de alguns atletas. E nesse momento o Santos está se desfazendo
de Jefferson Soteldo, venezuelano, ponta esquerda, veloz, e olha só a forma de negócio que o Santos está fazendo com o Grêmio. Está negociando o jogador por empréstimo. Será que realmente não seria uma boa opção para o Flamengo em 2024? Com a velocidade de Soteldo no mais querido Brasil, com esse elenco que o Flamengo vem montando, essa Seleflá para 2024, será que seria uma boa opção? Hoje a gente tem aí, né, o Everton Cebolinha, tem o Bruno Henrique que renovou o contrato, mas será que ainda teria chance? Caberia o Jefferson Soteldo do nosso Megão Queridão? O que vocês acham sobre a situação? Lembrando que as negociações de Soteldo com o Grêmio ainda estão em estágio iniciais. Ainda não tem nada concretizado. Então vamos ver o que deve acontecer, mas fica à vontade. Não é que o Flamengo esteja negociando, mas será que realmente teria vaga para Soteldo no Flamengo? O que vocês acham? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre ele. Gustavo Scarpa, que é a bola da vez no Megão Queridão. O Flamengo já deixou claro, concretizando as duas contratações, que é de Dela Cruz e Léo Ortiz, o Flamengo vai partir para cima do Nottingham Forest da Inglaterra, que detém os direitos econômicos de Gustavo Scarpa. O jogador está emprestado ao Olympiacos da Grécia, mas os contratos de empréstimo do jogador se encerram agora no meio do ano 2024, e com isso o jogador será novamente negociado. Essa informação que temos, inclusive sabendo do interesse do Flamengo, o clube inglês já definiu um valor para vender Gustavo Scarpa. O Nottingham Forest exige 6 milhões de euros, ou seja, 32 milhões de reais na cotação atual para liberar Gustavo Scarpa. No entanto, o clube inglês admite que pode aceitar propostas mais baixas, de acordo com as informações trazidas aí pelo All Sport. Eu já tinha falado sobre isso aqui, dos valores de Gustavo Scarpa, que gira em torno de 5 a 6 milhões de euros, que o Nottingham Forest da Inglaterra tem aí realmente o interesse de poder vender o jogador, mas não descarta vender o jogador por um valor mais baixo, até 4 milhões de euros, que daria em torno de 21 milhões de reais hoje na cotação atual. Seria uma boa para o Megão Queridão pagar 4 a 5 milhões de euros para ter Gustavo Scarpa para 2024? O que vocês acham? Eu acredito que sim, tá? É um valor acessível que dá para o Flamengo de fato contratar o Gustavo Scarpa, uma vez que o Flamengo vai precisar do jogador em 2024, e com a situação envolvendo Copa América, amistosos, né, datas FIFA, eliminatórias para a Copa do Mundo, tudo isso vai acontecer em 2024, e o Campeonato Brasileiro e as outras competições vão estar aí, né, rolando normalmente. Situação Arrascaeta, Dela Cruz, Varela, jogadores que vão deixar o Flamengo no meio, principalmente no meio do campo. Érico Pulgar também para a seleção do Chile. E você, torcedor rubro-negro, o que vocês acham sobre essa possível chegada de Gustavo Scarpa no nosso Megão Queridão? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo, vamos que vamos. Flamengo montando um pacotão de reforços e pretende anunciar já antes do Natal, pelo menos 2 contratações bombásticas, que são essas duas, Léo Ortiz e também Nicolás Dela Cruz. A gente vai seguir buscando mais detalhes e a qualquer momento eu volto com mais informações do nosso queridaço, nosso amado e mais querido Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo. Valeu, forte abraço, um ótimo domingo para todos, fiquem com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.